Você já parou para pensar em como seria encontrar um tubarão branco cara a cara? A simples ideia já dá calafrios em muita gente. Dentes afiados, olhar penetrante, nadando silenciosamente em águas profundas. Parece coisa de filme de terror. O nome científico dele é Carcharodon carcharias, e ele é o maior tubarão predador do mundo. Diferente do tubarão-baleia, que se alimenta de plâncton e é bem maior, o branco é carnívoro, territorial e solitário. Um adulto pode medir entre 4 e 6 metros, mas registros raros apontam indivíduos com mais de 7 metros de comprimento. E não estamos falando de um animal magrinho. Ele pode pesar mais de 2 toneladas. Isso tudo com um corpo extremamente hidrodinâmico, feito para caçar com precisão e velocidade. Esse bicho pode nadar a até 56 km por hora em curtas distâncias. Isso é mais rápido que um golfinho e muito mais que qualquer nadador humano. Mas a real arma do tubarão branco não é a velocidade, é o conjunto de sentidos e estratégias que ele tem. Começando pelo olfato, ele consegue detectar uma única gota de sangue dissolvida em 100 litros de água. E se o sangue for fresco, o alcance é ainda maior. Mas não para por aí. Esse animal também sente o campo elétrico de outros seres vivos. Graças às chamadas ampolas de Lorenzini, ele capta impulsos elétricos minúsculos emitidos por músculos e nervos. Isso permite que ele localize uma foca mesmo que ela esteja escondida sob a areia. Literalmente, ele enxerga o que está invisível. Além disso, os tubarões têm um sistema chamado linha lateral, que detecta movimentos e vibrações na água. Basicamente, ele sente tudo ao redor antes mesmo de ver. E falando em visão, apesar de muita gente achar que tubarões são cegos, o tubarão branco tem visão altamente adaptada para ambientes com pouca luz. Ele enxerga bem em profundidade e ainda tem uma membrana que protege os olhos na hora do ataque, como se fosse um óculos de proteção biológico. Agora vamos falar de alimentação. E aqui entra a parte que o cinema adora explorar. Sim, o tubarão branco é um caçador implacável. Ele se alimenta de focas, leões marinhos, peixes grandes, raias, lulas, até outros tubarões menores. O mais interessante é o estilo de caça. Ele ataca de baixo para cima, em um movimento explosivo que pode até lançar seu corpo inteiro fora da água, o famoso breaching, um salto que pode atingir mais de 3 metros de altura. Isso exige força absurda e cálculo preciso. Ele espera a hora certa, se posiciona abaixo da presa e... bum! Mas e os ataques a humanos? Aqui entra o mito. O número de ataques não provocados por tubarões brancos por ano gira em torno de 10 a 20 no mundo todo. E desses, a maioria não é fatal. O mais comum é o tubarão morder e soltar, como se estivesse testando. É como se ele dissesse, isso não é uma foca. Vou procurar outra coisa. Em muitos desses casos, os especialistas acreditam que o tubarão erra na identificação por conta do formato de nadadores em pranchas, que vistos de baixo se parecem com focas. Mas uma mordida de tubarão branco já é o suficiente para causar ferimentos graves ou fatais. Então sim, é raro, mas perigoso. O medo que a gente tem do tubarão branco foi muito amplificado pela cultura pop, especialmente pelo filme Tubarão, de 1975, do Steven Spielberg. O longa foi um sucesso, mas também causou pânico desproporcional. E isso prejudicou bastante os esforços de conservação, já que muitos passaram a caçar tubarões por esporte ou prevenção. E por falar em conservação, o tubarão branco está atualmente classificado como espécie vulnerável pela IUCN. Estima-se que sua população esteja em declínio, principalmente por pesca acidental, caças ilegais e destruição de habitat. Além disso, eles demoram a se reproduzir. A fêmea só atinge maturidade sexual por volta dos 15 anos. E a gestação é longa, pode durar mais de 1 ano.
com apenas 2 a 10 filhotes por vez. E tem mais. Dentro do útero, ocorre um fenômeno chamado canibalismo intrauterino. Os embriões maiores devoram os menores ainda dentro da mãe. Falando em mistérios, até hoje ninguém sabe com certeza onde os tubarões brancos se acasalam. Existem áreas chamadas berçários, onde filhotes costumam ser vistos, como a costa da Califórnia, mas o local exato do acasalamento ainda é desconhecido, e essa é uma das grandes perguntas da biologia marinha moderna. Outro fato surpreendente é que os tubarões brancos vivem mais do que se pensava. Por muito tempo, acreditava-se que eles viviam até 30 anos, mas estudos recentes usando datação de carbono revelaram que eles podem viver mais de 70 anos. E sim, eles continuam crescendo lentamente durante toda a vida. Um tubarão idoso é, provavelmente, uma criatura ainda maior e mais forte que na juventude. E não dá para encerrar esse vídeo sem falar da inteligência do tubarão branco. Apesar da fama de máquina de matar, ele é um animal com um comportamento complexo. Ele explora, observa, muda de estratégia, aprende com a experiência. Alguns tubarões já foram observados testando iscas, rodeando barcos, investigando sem atacar. Isso mostra um grau de curiosidade que normalmente associamos a mamíferos marinhos, como golfinhos. Existem também casos curiosos de interação com humanos. Alguns mergulhadores profissionais relatam que tubarões brancos podem se aproximar lentamente, sem mostrar comportamento agressivo. Um deles até relatou que, após anos estudando um mesmo tubarão, ele começou a reconhecer o animal e acredita que o tubarão também reconhecia ele. Coincidência? Talvez. Mas o fato é, o tubarão branco é um animal muito mais sofisticado do que a maioria das pessoas imagina. E a verdade é que, apesar de todo o medo que sentimos deles, os tubarões deveriam ter mais medo de nós. Milhões de tubarões são mortos por ano, principalmente pela prática cruel da retirada de barbatanas, o chamado finning, onde o tubarão é capturado, tem as barbatanas cortadas e é devolvido vivo ao mar para morrer afogado. Isso é brutal. E o pior, tudo para uma sopa. Literalmente, sopa de barbatana. Proteger o tubarão branco é proteger o equilíbrio dos oceanos. Como predador de topo, ele regula populações e mantém os ecossistemas marinhos saudáveis. Sem ele, a cadeia alimentar se desequilibra, causando impactos em cascata que afetam até nós, seres humanos. Então, da próxima vez que ouvir o nome tubarão branco, tente pensar não no vilão de filme, mas no resultado de 400 milhões de anos de evolução. Um ser adaptado, preciso, poderoso e necessário. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de mergulhar com um tubarão branco? Ou prefere só ver de longe mesmo? A gente se vê no próximo vídeo do NPC Aleatório, sempre com uma dose de ciência, curiosidade e aquele toque de "o que é isso que acabei de aprender?". Valeu por assistir e até a próxima!